Revelada, a incrível visão transformadora de Ezequiel que cumpriu o plano divino e impactou a fé. No terceiro ano do rei Joaquim, quando a terra de Judá estava em ruínas e o povo de Israel era levado ao exílio babilônico, um sacerdote chamado Ezequiel se levantou como profeta. Ele olhava ao redor, percebendo a dor e o desespero que sua nação estava enfrentando. Com o coração angustiado, Ezequiel buscava fervorosamente a face de Deus, clamando por uma resposta em meio à solidão e ao caos da Babilônia. O eco de um tempo glorioso, de promessas feitas a seus antepassados em uma terra que agora estava distante, recheava seus pensamentos. Cada dia que passava, as lágrimas pelos seus irmãos e pela cidade de Jerusalém se tornavam um desejo ardente de ser a voz da esperança que seu povo tanto necessitava. A angústia espiritual pulsava no coração de Ezequiel. Ele contemplava os escombros da nação de Israel e se perguntava qual era o propósito de Deus em meio a tanta desolação. Por que, ó Senhor, permitiste que tudo isso acontecesse? Sussurrava ele. Naquele dia fatídico, enquanto estava no campo, a glória do Senhor o cercou de forma sobrenatural. Um vento forte soprou, e uma visão incrível se apresentou diante dele, um vale cheio de ossos secos, estendidos sob um céu sombrio. Aqueles ossos simbolizavam não apenas a destruição física, mas também a morte espiritual que dominava o coração de seu povo. Filho do homem, poderão os ossos viver novamente? A frase ecoou poderosamente pela manhã silenciosa. Ezequiel, tomado pela reverência, respondeu: Senhor, tu o sabes. Com isso, ele reconheceu que a soberania de Deus reinava sobre a vida e a morte. Em um ato de coragem, o Senhor ordenou que Ezequiel profetizasse sobre os ossos. À medida que palavras de vida começaram a sair de sua boca, algo extraordinário aconteceu. Os ossos secos começaram a se juntar, e dentro do vale vazio, a esperança começou a reinar novamente. Os ossos se uniram, e então músculos e pele os cobriram. O que antes era morte se transformou em vida, e diante de Ezequiel se ergueu um grande exército. Ali estava uma declaração clara da renovação e da esperança divina. O Senhor, em sua misericórdia, prometeu que colocaria seu espírito neles para que vivessem. Mesmo em meio à dor do exílio, a mensagem de Ezequiel ecoou através das gerações: não há situação de desespero que esteja além do alcance da graça de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim diz o Senhor Deus: eis que vou abrir vossos túmulos e vos farei sair deles, ó meu povo, e vos levarei à terra de Israel. A promessa de restauração estava a caminho, mas a pergunta permanecia no ar: como se daria essa restauração? O que Ezequiel testemunhou naquele vale de ossos secos brotava não apenas de um passado glorioso, mas da esperança inabalável que Deus sempre reserva para seu povo em tempos de provação. Ezequiel, agora imbuído de uma nova ousadia após testemunhar a transformação dos ossos, sentia em seu ser uma replicação da glória do Senhor. Ele caminhava pela terra do exílio, as palavras de Deus pulsando em sua mente como um eco divino. As promessas que antes pareciam distantes agora emergiam com vigor renovado. Mas a tarefa que o Senhor lhe havia confiado ainda estava por se cumprir. Nos dias seguintes, Ezequiel começou a encontrar os demais exilados. Ele olhou para os rostos abatidos de seus irmãos e irmãs, seus olhos refletindo a perda e a dor. Enquanto falava sobre a visão que receberá sobre o vale e os ossos secos, um murmúrio de esperança começou a se espalhar entre eles. Ele nos levantará. O Senhor nos restaurará. As vozes diziam, alimentando uma pequena chama de esperança no meio da desolação. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu vou buscar vocês, e vocês serão meu povo. As palavras de Ezequiel não eram meramente confortantes, eram a revelação de um plano divino, um plano que transcenderia a calamidade do presente.
Ele percebeu que o Senhor estava preparando algo maior, não apenas a restauração da sua nação, mas a redenção de toda a humanidade. Porém, o espírito do ceticismo também se manifestava. Alguns exilados olhavam para Ezequiel com desdém, suas vozes rudes cortando o ar. Como pode um homem prometer a restauração quando estamos vivendo em dor? Um deles indagou, sua expressão marcada pela amargura. Daqui, não há retorno. Ezequiel, no entanto, mantinha sua confiança na soberania de Deus. Ele contava a história de Israel, desde as suas glórias até a sua queda, enfatizando a fidelidade de Deus em cada etapa. Lembrem-se do pacto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Lembrem-se das promessas que ele fez. Não é o nosso desespero que definirá nosso destino, mas a sua palavra. Enquanto Ezequiel proclamava essas verdades, uma nuvem de glória começou a se manifestar entre eles. As murmurações de desespero começaram a se transformar em cânticos de adoração, seus corações tocados pelo Espírito que se movia com poder. Ele estava mais do que apenas um profeta, ele era um porta-voz do Senhor, um canal de esperança que ressonava através do tempo. Eis que abrirei os seus sepulcros, e farei que vocês saiam deles. Ezequiel proclamou com fervor, acreditando não apenas na restauração física de sua nação, mas também na restauração espiritual. As palavras reverberaram, anunciando que em breve, o povo veria a manifestação da glória de Deus, não apenas nas terras de Judá, mas em seus corações. Mas o eco de uma nova revelação começou a reverberar na mente de Ezequiel. Ele percebeu que a promessa de restauração não se limitava temporalmente a Israel. Ele sentiu em seu espírito a verdade de que haveria uma nova aliança por vir, uma que se estenderia a todos os povos. Até os gentios serão chamados pelo nome do Senhor. Sua alma exclamou, um vislumbre do futuro que as Escrituras prometiam. Diante de tanta certeza divina, Ezequiel sentiu a urgência de admoestar seu povo. Preparai-vos para o que está por vir. A vossa redenção está próxima, pois o Senhor não esqueceu de vocês. Ele olhou para os céus, a glória do Senhor iluminando o seu rosto, e, em um momento de adoração, sentiu que Deus estava prestes a revelar ainda mais de seu plano soberano. E ao concluir suas palavras, uma nova pedra de encontro divino foi lançada. Que grande dia será aquele, quando a verdade será conhecida e toda a carne verá a salvação do nosso Deus. O ar estava carregado de expectativa e mistério. Qual seria o significado da nova aliança e como ela impactaria as futuras gerações da humanidade? Ezequiel sabia que isso era só o começo da revelação que viria. E, enquanto o Senhor se preparava para guiar seu povo de volta, uma nova visão pulsava no coração de Ezequiel, uma visão que traria não apenas a esperança, mas a salvação eterna. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a terra dos exilados, Ezequiel sentia a atmosfera carregar um manto de expectativa. Os corações que outrora estavam opressos pela dor agora pulsavam com uma nova vida, uma esperança que parecia brotar do próprio chão. Ele reuniu o povo, convocando-os sob a luz do entardecer, e proclamou, eis que o Senhor está prestes a fazer algo grandioso entre nós. Os rostos antes abatidos agora revelavam expressões de curiosidade e anseio. Cada um deles ansiava por respostas, pois, mesmo em meio à esperança, as sombras da dúvida ainda pairavam sobre suas almas. Ezequiel, percebendo a inquietação, buscou se conectar com a dor que habitava seus corações. Assim como o Senhor falou através da visão, Ele também fala a nós neste momento. Ele não nos abandonou, afirmou, sua voz firme, reverberando com a certeza da palavra de Deus. Em meio à crescente adoração, Ezequiel se sentiu levado em espírito novamente, como em sua primeira visão. O ambiente ao seu redor mudou, ele viu o céu se rasgar e uma luz resplandecente descer. A visão era poderosa, uma cidade deslumbrante, adornada com pérolas e pedras preciosas, onde as correntes de água da vida fluíam como um ribeiro de bênçãos. A voz de Deus ecoava, eis que faço novas todas as coisas. Era um convite à renovação, uma promessa de um novo céu e uma nova terra, conforme prometido em Apocalipse 21h05. Povo meu! Ezequiel exclamou, o que viram é apenas um vislumbre do que está por vir. Não somente restaurarei a vossa terra, mas transformarei a vossa essência. Como o Senhor disse em Jeremias 31:2.33,
porei a minha lei dentro deles, e a escreverei em seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A certeza de que não estavam apenas esperando a restauração física, mas também uma transformação espiritual profunda, incendiou o espírito dos exilados. Ainda que estejamos longe da nossa terra, o Senhor não está longe de nós. Ele virá a nós com misericórdia. Suas palavras eram como chamas de esperança, aquecendo os corações gelados pelo desespero. Enquanto falava, Ezequiel viu um grupo de líderes mais céticos entre a multidão, alguns ainda cruzando os braços, duvidando do que ouvia. O Senhor lhe disse: Filho do homem, não desanime, pois o meu plano prevalecerá. Ele percebeu que eles precisavam de uma nova revelação. Com um fervor renovado, fez uma pergunta retórica: o Senhor pode levantar um exército de ossos secos, mas ele também pode transformar os corações endurecidos. Vocês estão preparados para serem renovados? Estão prontos para deixar o passado para trás e caminhar na nova aliança que virá? Um silêncio pesado caiu, seguido por murmúrios de reflexão. A luta interna entre a dúvida e a esperança estava se desenrolando diante dele. Era o momento decisivo. Com um movimento enérgico, Ezequiel concluiu: assim como ele se lembrou de nós em nosso exílio, lembrem-se de que o Senhor não se esqueceu do mundo inteiro. Sua obra é universal. Ele está prestes a revelar a sua salvação para todas as nações, e isso começa em nossos corações. À medida que suas palavras ecoavam, uma nuvem de glória novamente se manifestou, e o povo, tocado, começou a se unir em um coro, louvando ao Senhor. As promessas estavam entrelaçadas com a realidade de seu sofrimento, mas uma nova luz começava a brilhar através da escuridão. E enquanto a adoração ressoava no ar quente da tarde, Ezequiel sentia que uma nova visão estava sendo revelada em seu coração, mais do que um simples renascimento físico, mas uma verdadeira ressurreição espiritual. Ele estava tendo um vislumbre do Messias prometido, aquele que pisaria sobre as sombras da morte e traria a verdadeira vida a todos os que creem. A esperança não é em vão, pois uma nova aliança se aproxima, uma que transformará o universo. Mas a pergunta sobre como isso afetaria as gerações futuras ainda pairava. Um mistério divino se erguia em seu espírito, e ele estava apenas começando a esboçar o plano soberano de Deus para a humanidade. Qual seria a epifania que o Senhor revelaria em seu tempo? À medida que a luz da lua iluminava o acampamento dos exilados, Ezequiel se retirou a um lugar isolado. A visão que lhe fora dada ainda pulsava vividamente em sua mente, e algo dentro dele clamava por entendimento. De joelhos, lançou-se diante do Senhor, implorando por clareza sobre a revelação. Ó Senhor Deus, tu que conheces os mistérios mais profundos, revela-me a natureza da nova aliança que prometeste. Como virá essa transformação? O que devemos esperar para que nossos filhos saibam da tua glória? As palavras brotavam de seu coração angustiado, ressoando com a vontade de toda uma nação. Enquanto ele orava, uma brisa suave envolveu-o, e uma voz sussurrou ao seu ouvido: Filho do homem, levanta-te e ouve, pois estarei ao teu lado. Prepara-te para o que está por vir em tempos futuros. Ezequiel, sentindo um renovado vigor, ergueu-se e olhou ao redor. De repente, o cenário ao seu redor começou a mudar, como se o tempo e o espaço fossem desfragmentados. A visão que se desenrolava diante dele era um campo vasto, cheio de pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Elas se reuniam para ouvir uma mensagem, uma palavra de esperança que não conhecia fronteiras. Ezequiel percebeu que não eram apenas os exilados que se achavam ali, era um povo escolhido, um exército que se preparava para as batalhas da fé. Deste lugar surgirá a luz das nações, assim dizia a voz, e as nações verão a minha glória. Em meio à cena, uma figura resplandecia, não era ele apenas um homem, mas o próprio Senhor. Seu manto parecia como o céu estrelado, seus olhos brilhavam como o sol, e uma coroa de glória repousava sobre sua cabeça. Ele falava com autoridade: Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A promessa que fiz a teu povo será cumprida. Renovo todas as coisas. O coração de Ezequiel batia acelerado ao ouvir aquela voz tão familiar.
Eis que vem um tempo em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o pacto que fiz com seus pais. As palavras reverberavam como uma canção nos céus. Este será o pacto que farei com eles. Eu porei a minha lei em seus corações e a escreverei em suas mentes. Ezequiel lembrava-se de que Deus havia falado por meio de Jeremias, e agora, a promessa ressoava com força redentora. A visão se intensificou, mostrando pessoas entregues à adoração, os semblantes radiantes e a alegria transbordante. Vidas que se entrelaçavam, não mais divididas por dor nem por arrependimento, mas unidas em um cântico de louvor, declarando: Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. No ápice da revelação, Ezequiel percebeu que a verdadeira transformação se daria não apenas em seu contexto, mas em cada coração que se rendesse a ele. Estabelecendo uma nova aliança que transcenderia gerações, ligando o coração do homem ao divino. Aquela visão era uma promessa não só para o tempo presente, mas uma esperança eterna. Ao retornar ao presente, Ezequiel viu que a multidão ainda adorava, e suas vidas estavam prestes a ser impactadas por aquele encontro divino. Um chamado forte se levantou dele: Ó povo de Israel, o Senhor nosso Deus está entre nós. Preparai os vossos corações, pois grandes coisas acontecerão. Ele virá como um relâmpago, e a sua luz brilhará nos recantos mais escuros do coração humano. Uma onda de amém ecoou na assembleia, mas uma nova pergunta estremeceu dentro dele: como aquela gloriosa transformação seria recebida entre aqueles que ainda se agarravam às suas certezas? Que resistência o novo pacto poderia enfrentar? Ezequiel sabia que estava diante de um divisor de águas, não apenas para seu povo, mas para toda a humanidade. O Senhor havia mostrado um vislumbre da sua intenção, mas o que restava era a questão pendente: quem se comportaria como os filhos de Deus nesta nova realidade? Enquanto ponderava sobre isso, um novo mistério se ergueu, deixando uma expectativa celestial no ar. Qual seria a batalha final que transformaria a salvação em uma obra consumada? Enquanto a assembleia ainda vibrava em adoração, Ezequiel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A revelação que receberá não era apenas para ele, mas para todo o povo de Israel, que desesperadamente buscava esperança em meio à calamidade do exílio. Ele sabia que a nova aliança que Deus prometia significava um rompimento com velhas tradições. Já não bastava observar a lei escrita em tábuas de pedra, a verdadeira transformação demandaria um coração disposto a acolher a palavra viva. De joelhos, Ezequiel olhou para o céu e clamorosamente pediu: Senhor, como posso guiar o teu povo? Como os preparar para a mudança que está por vir? A resposta veio como um trovão distante, mas ressoou com clareza: Filho do homem, não temas o que eles dirão. A minha palavra nunca volta vazia, ela cumprirá o que lhe ordenei. A assembleia começou a dispersar ao anoitecer, cada um levando consigo o peso da responsabilidade e a promessa da nova aliança, mas dentro de Ezequiel, a convicção ardia. Ele sabia que a resistência não se limitava ao desconhecido. O medo e a dúvida habitavam entre os próprios líderes que se apegavam à antiga maneira de viver e de adorar. O desafio não se restringia a pregar a mudança, era necessário que ele vivesse como um exemplo desse novo caminho. Nos dias seguintes, Ezequiel sentou-se à porta da sua tenda, observando os rostos angustiados do povo e escutando suas queixas. Como podemos nos libertar das correntes do passado? Ecoava uma voz dissoluta. Seguir algo que não conhecemos é uma loucura, reclamava outro. O profeta sentiu a amargura da incredulidade. Quão rápidos são vocês para esquecer o que Deus já fez? Ele se levantou e, como um pastor guiando suas ovelhas, começou a narrar as histórias do passado, momentos em que Deus interveio em favor de seu povo. Ele recordou a libertação do Egito, as promessas feitas a Abraão, e o povo se uniu em murmúrios de lembrança, mas um desafio persistia: o que seria necessário para que eles aceitassem a nova aliança prometida? Então, em meio a uma dessas reuniões, uma mulher idosa, cujos olhos refletiam a sabedoria dos tempos, levantou-se. Ezequiel, o que nos dá garantia de que esta aliança será diferente? Suas palavras nos atingem, mas há um terror em nossos corações sobre o desconhecido. Ele respondeu com fervor: a diferença reside em que não se tratará mais de regras externas, mas de uma transformação interna. O Senhor prometeu que Ele mesmo colocará sua lei em nossos corações.
Esta aliança não é de homens, mas da própria essência de Deus entre nós. Mas mesmo assim, a resistência não cessou. As dúvidas reverberavam. Como aceitariam um pacto que pedia um rompimento com o antigo? Escutem, ele se levantou mais uma vez, serão provados em fé. Um dia, o Messias virá. E quando ele vier, a transformação que estamos esperando e temendo chegará. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. A multidão, mesmo cética, começou a responder com murmúrios de esperança, e alguns começaram a se levantar nos braços, clamando por fé. E precisando sentir essa fé, Ezequiel voltou a se fechar em oração. No silêncio, perguntou ao Senhor: o que acontecerá quando a verdade finalmente for revelada? Quando a própria essência da aliança se manifestar? A presença do Altíssimo inundou seu espírito novamente, e ele viu uma imagem que a sua mente não podia compreender totalmente. Ele viu uma cidade à distância, suas portas eram largas, e a luz que emanava dela era incomparável. A voz do Senhor soou, como o eco de antigas promessas: neste lugar haverá um novo céu e uma nova terra, onde a esperança será restaurada. Os que aceitarem o meu chamado entrarão e encontrarão paz. Mas para os que persistirem em suas dúvidas, a escuridão será seu destino. Ezequiel se levantou, os olhos ardendo de determinação. Ele conhecia o chamado que tinha que cumprir, a batalha para a aceitação do novo pacto começava não apenas entre os outros, mas dentro dele mesmo. Uma linha tênue se formou entre o que era e o que poderia ser, e ele mergulhou na certeza de sua missão. Ó Senhor, ele disse em súplica, eu serei teu porta-voz. Precisamos da tua luz. Mas, por favor, revela-nos o que virá para que possamos estar prontos e não sermos pegos de surpresa. E à medida que as palavras dele se dissipavam no ar, uma sombra de incerteza ficou pairando. Como se o próprio céu estivesse retido a respiração, Ezequiel percebeu que um novo mistério acabará de ser revelado. Qual seria o verdadeiro significado da promessa cumprida na terra e nas vidas assim transformadas? Os corações continuam a pulsar por certezas, e o povo ansiava por ver a autenticação da nova aliança. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ezequiel passou dias e noites em oração, buscando a direção de Deus, enquanto a inquietação permeava o acampamento. A esperança e a dúvida coexistiam entre o povo, como nuvens escuras que se entrelaçam com raios de luz. Os que escutavam suas palavras sentiam a gravidade das promessas divinas, mas muitos hesitavam em dar o passo de fé. Em uma manhã, quando a bruma da noite começava a se dissipar, Ezequiel teve uma nova visão. Uma tempestade de vento soprou entre as árvores, trazendo consigo um som que parecia o próprio sussurro de Deus. Ele ergueu os olhos, consciente de que não era um momento comum, mas uma intervenção divina. Neste novo vislumbre, o céu se abriu e dele desceu um ser radiante, semelhante a um homem, envolto numa luminosidade indescritível. A magnificência daquele ser era arrebatadora e, com uma voz como de águas muitas, ele chamou: Ezequiel, filho do homem, levanta-te. O que eu te mostrarei será um sinal para o meu povo. Olhe e ouça. Ezequiel obedeceu, sentindo o peso da glória do Senhor ao seu redor. A visão revelou um templo superbamente adornado, mais bonito que qualquer casa de Deus que já havia visto. Suas portas eram de ouro puro, e seu interior irradiava uma luz que não era feita por lâmpadas, mas pela própria presença de Deus. No centro do templo, um altar estava preparado, e sobre ele, o fogo ardia constantemente, um símbolo da presença contínua do Senhor. Este é o lugar que eu escolhi para habitar entre eles, disse o ser luminífero. A nova aliança que estou estabelecendo será escrita em seus corações, e não em tábuas de pedra. A glória que se manifesta neste templo é, na verdade, uma prévia da vinda do Messias, que ao oferecer-se, tornará possível o sacrifício perfeito. Ele será o caminho através do qual todos poderão se aproximar de mim. Com reverência diante da visão, Ezequiel sentiu como se cada palavra penetrasse em sua alma. Ele percebeu que aquela experiência não se tratava apenas de uma revelação do futuro, mas da responsabilidade que estava depositada em suas mãos. O próprio Deus estava chamando Ezequiel para ser um porta-voz de tamanha promessa. Era um chamado não apenas para ele, mas para cada homem e mulher de Israel. Todos eram convidados a entrar neste novo pacto. Mas, Senhor, ele exclamou,
Como posso transmitir essa revelação ao teu povo? Eles se agarram às suas tradições e ao que sempre conheceram. Como poderiam aceitar algo tão grandioso? O ser de luz sorriu e respondeu: Ezequiel, não serás tu que transformarás os corações, mas o meu espírito. Eu derramarei meu espírito sobre todo o meu povo. Em sua fraqueza, será a minha força que agirá. Cada um que crer em mim conhecerá a verdade, e a verdade os libertará. Após essa revelação, Ezequiel foi tomado por uma onda de coragem e determinação. O sentimento de impotência que o afligia se dissipou, e agora ele tinha uma certeza profunda: a promessa era real. Ele deveria anunciar a boa nova de que o Senhor, em sua infinita misericórdia, estava fazendo uma nova aliança, não por méritos humanos, mas através da graça. Ao descer da montanha onde passou suas horas em comunhão, Ezequiel seu rosto irradiava a luz da revelação. Ele convocou o povo e declarou com fervor: Preparem-se, pois o Senhor fará grandes coisas entre nós. Não temam amanhã, pois Ele mesmo estará conosco. O que vem é maior do que nossos olhos puderem ver ou que nossos corações possam imaginar. Entretanto, no silêncio da multidão, um sussurro se espalhou. Uma voz, carregada de dúvida, questionava: e se tudo isso não passar de uma ilusão? E se o Deus que você proclama não vier como prometeu? A incerteza se transformou em murmúrios de desconfiança. E ali, sentindo a onda de resiliência como um chamado, Ezequiel não hesitou. Ele lembrou-se da sua visão e da verdade que lhe foi confiada. Ele falou, agora mais firme: mas se ele não vier em nossa geração, a aliança que ele ofereceu se cumprirá em seu tempo. E, mesmo assim, cada ato de obediência nossa será um passo para a realização da promessa. Bendito é aquele que busca o Senhor. Após essas palavras, um silêncio ensurdecedor caiu sobre a assembleia. Naquela pausa, o espírito de expectativa começou a brotar entre as pessoas. Algo estava se movendo, e Ezequiel sentiu que um novo capítulo em sua jornada havia começado. Ele sabia, porém, que a verdadeira luta ainda não tinha alcançado seu clímax. Enquanto as chamas da promessa começavam a arder nos corações, uma sombra ainda pairava, provando que o plano soberano de Deus estava prestes a entrar em cumprimento de uma forma inesperada. Ezequiel sentia tensão no ar, como se um peso invisível estivesse pressionando sobre os corações dos presentes. Um murmúrio de incerteza ainda ecoava entre eles, como ondas quebrando nas rochas. Ele sabia que não poderia deixar que os temores humanos sufocassem a promessa divina que havia recebido. Era hora de mostrar a verdade que o Senhor lhe confiara. Assim que a multidão se aquietou, Ezequiel ergueu suas mãos e clamou em alta voz: O Senhor disse: Escutem, ó Israel. A nova aliança que estou fazendo não é apenas para os justos, mas também para os que se desviaram. O meu perdão é maior do que a culpa deles. Não é assim que o Senhor se revela a nós? Em amor e compaixão. Enquanto articulava essas palavras, a atmosfera ao redor começou a se transformar. A presença de Deus estava palpável, e muitos começaram a sentir o coração aquecer à menção de sua graça. O temor começou a ser substituído por esperança, e os olhos, antes tenebrosos, começaram a brilhar com a luz da verdade. Mas no meio daquela glória crescente, a sombra da dúvida se movia entre o povo. Como podemos confiar em algo que não vemos? O que podemos fazer enquanto aguardamos a promessa? Um homem, paralisado pela incerteza, interrompeu. Ezequiel olhou nos olhos do homem e viu não apenas dúvida, mas um profundo desejo de crer. A fé não se baseia no que vemos, mas no que é prometido, respondeu ele. Assim disse o Senhor: aquela que à espera da realização em fé não será envergonhada. Em sua palavra encontramos sustento, e em seu espírito, a coragem para perseverar. Espectadores começaram a se acordar da letargia espiritual. A chama da esperança acendeu-se mais intensamente, e Ezequiel sentiu que estava no limiar de algo grandioso. Ele começou a proclamar as promessas feitas a Abraão, a Moisés e aos profetas. Ele falou da redenção que viria e do Messias, que já estava a caminho, e a multidão, tocada pelo Espírito, começou a responder. Precisamos apenas dar um passo, e abrir os nossos corações. Ezequiel exclamou.
pois a nova aliança é escrita em nossos corações, como prometido pelo Senhor em Jeremias 31:33. O fervor em sua voz atingiu os corações como um dardo de luz e a dúvida se dissipava lentamente. Um renascimento espiritual se manifestava como a aurora sobre uma nova terra. As vozes do povo agora se uniam em clamor e adoração, reluzindo com a certeza da presença de Deus. Ezequiel viu lágrimas de alegria e gratidão brotando em muitos rostos, e seu próprio coração transbordava. Mas no fundo de sua alma, Ezequiel sabia que nem tudo estava resolvido. Novas vozes começaram a surgir, sussurrando ameaças e dúvidas, insistindo que a calúnia e a idolatria ainda cercavam o povo. Ele sentiu o chamado de Deus para enfrentar não apenas a incredulidade, mas também as forças que buscavam desviar o povo das promessas. Enquanto o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre o acampamento, Ezequiel se prostrou em oração silenciosa. Ele implorava ao Senhor proteção e sabedoria, sabendo que a verdadeira luta não seria apenas contra a dúvida, mas contra as trevas que se oporiam à luz que começava a brilhar. Dá-nos força, Senhor, para permanecer firmes e que teu nome seja glorificado em meio a este povo. Na quietude da noite, uma nova visão começou a nascer em sua mente. Ele percebeu que a luta chama por uma preparação, um ensinamento, um chamado para que cada homem e mulher se levantasse como o guerreiro da fé. E assim será. Ezequiel gritou. Um barco não se move sem vento, e nós devemos ser a voz que clama na vastidão. Acredite, para que pela fé possamos nos levantar e conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. E ao encerrar, a multidão se calou numa expectativa renovada. Ezequiel olhou ao redor e viu vislumbres de determinação e coragem em muitos rostos. Mas, mesmo assim, uma nuvem de incerteza pairava. O que mais teria que acontecer para que eles se atrevessem a dar o próximo passo? Sentia no fundo de seu ser que o plano soberano de Deus estava prestes a revelar algo surpreendente. E assim, enquanto o acampamento se despedia do dia e se preparava para a escuridão da noite, uma nova nuvem de glória parecia descer sobre eles, como um prenúncio de um futuro que mudaria tudo. O plano de Deus não apenas iria surgir, mas a verdade sobre a grande nação de Israel, o povo escolhido, começaria sua jornada de transformação. Ezequiel sentou-se à luz tênue das estrelas, com o coração pulsando forte, saturado de expectativa. Ele refletia sobre a grandeza das promessas de Deus e a necessidade de uma conexão mais profunda entre o povo e o seu Criador. Em sua mente, a promessa do Senhor ressoava como um eco, uma nova visão poderosa que lhe fora concedida. Naquela noite, ele se entregou à oração, clamando ardentemente: Senhor, que cada lar seja como um altar sagrado, que cada coração se una em gratidão e fé. Assim que falou, a presença do Senhor encheu o espaço ao seu redor, e um grande peso foi removido de seus ombros. Era como se a própria terra estivesse ouvindo, vibrando com a esperança de um renascimento. E dom de profecia começou a fluir de seu interior. Assim diz o Senhor: eu reunirei o meu povo de volta à terra prometida, não mais serão dispersos, mas encontrarão descanso em mim. Sua voz começou a se elevar, atraindo aqueles que se aproximavam. Eles se sentaram ao seu redor, atraídos pela força que emanava de suas palavras. E eu vos darei um novo coração, continuou Ezequiel, e porei um espírito novo dentro de vocês. Removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. A cada palavra, Ezequiel sentiu os rostos ao seu redor se iluminarem, um brilho de esperança começando a surgir como o sol da manhã. Mas dentro dele, uma inquietação começava a se manifestar. Se a transformação espiritual requereria um sacrifício, Ezequiel sabia que era seu dever levar a mensagem sem medo. E não temais, ó povo de Israel, pois o Senhor está convosco. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Romanos 8:35. No entanto, como uma sombra que se aproxima, ele sentiu a assombração da idolatria que ainda dominava o coração de muitos. Ezequiel, percebendo essa luta interior, exclamou: deixai de lado os ídolos, pois eles não vos podem salvar. Somente o Deus vivo é a vossa forte proteção. Um murmúrio correu entre a multidão, e os primeiros ecos de respostas foram ouvidos. Alguns começaram a colocar suas dúvidas de lado, seus corações despertando em fé,
mas outros hesitaram, ainda presos às suas antigas práticas. A batalha estava apenas começando. A luta contra as trevas nunca é fácil. Preparem-se, porque em breve haverá um grande sinal. Ezequiel proclamou, sentindo a urgência crescer dentro dele. O próprio Senhor fará um milagre no meio de nós. Ele mostrará sua mão poderosa e revelará sua glória a todos os presentes. Aqueles que se achegarem a ele não serão desapontados. Salmos 34, 5. Lá em cima, nas alturas celestiais, um novo sopro de esperança estava se aproximando. A promessa que Ezequiel constantemente reafirmava não era apenas para sua geração, mas para todas as gerações futuras. A visão do vale seco que ele havia visto anteriormente começou a se entrelaçar com um chamado à ação. O Senhor o instruiu a convocar os que estavam despreparados e cansados. Vinde, vinde à água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ezequiel gritou com firmeza. A nova aliança clama por corações transformados. Agora é o momento de se erguerem em fé, pois o Senhor está pronto para fazer maravilhas com aqueles que se entregarem. À medida que a multidão começava a responder com clamor e adoração, uma nuvem de glória parecia envolver o acampamento. As promessas de Deus estavam se aproximando, mas algo mais profundo os aguardava. Havia uma revelação ainda maior e um grande plano que se desdobraria em meio à incerteza. Ainda assim, a noite prosseguia e uma inquietante presença se fazia notar, como um aviso de que não teriam descanso. O adversário, sabendo do novo fervor, buscava se infiltrar com dúvidas e medos. A batalha pelo coração de Israel estava apenas começando, e os caminhos do Senhor estavam prestes a se revelar em sua totalidade. Neste momento, Ezequiel percebeu que, assim como os profetas perante ele, seu papel não era apenas levar a mensagem, mas preparar cada alma para a batalha que se aproximava. Algo viria que testaria a fé de cada um. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em uma nova dimensão que transformaria para sempre a nação. O que seria esse novo sinal que faria o povo se unir mais firmemente ao Senhor? A resposta pairava no ar, como um mistério divino, aguardando ser revelado. Ezequiel, imerso na nuvem da glória que o cercava, sentiu como se o ambiente ao seu redor pulsasse com energia celestial. Seu espírito ardia com a urgência da mensagem que lhe tinha sido confiada, e as vozes da multidão se tornavam um coro fervoroso, ecoando seu chamado à transformação. Como um homem decidido, ele se levantou, sua figura iluminada pela luz da lança de estrelas. Ó povo meu, exclamou, preparem-se para a vinda do Senhor. Ele manifesta entre nós, e o que está por vir não é apenas um sinal, mas um novo início. Assim diz o Senhor. Eis que farei uma obra nova, agora aparecerá. Isaías 43, 19. Com cada palavra, a fé reintegrava-se aos corações que anseiam pela liberdade espiritual. Ezequiel viu entre os presentes aquele que, cauteloso, mantinha um ídolo escondido sob suas vestes. O seu olhar encontrava-se justo antes de um clamor confirmar a presença da opressão que ainda dominava alguma alma. O profeta aproximou-se, sentindo a carga do peso da idolatria. Amado, a verdadeira transformação não pode ocorrer enquanto houver sombras em teu coração. Abandone o que te aprisiona e deposite sua confiança no Senhor, que é a luz que dissipa toda escuridão. João 8:12. Os olhares de muitos se voltaram para o homem, e logo um murmúrio cresceu, como a movimentação das águas antes de um grande evento. Com hesitação, ele finalmente revelou seu ídolo e, em um ato de coragem, o lançou ao chão. Ezequiel pôde ver a liberação do espírito, e isso se refletia nos outros, da dúvida para a fé, da idolatria para a adoração genuína. Agora, com corações limpos e cheios de fé, vinde, recebam o que o Senhor tem preparado para vocês, proferiu Ezequiel, ressoando a convocação. Ele está pronto para devolver a vida aos que estavam mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. A atmosfera se tornava eletricamente sagrada, como um véu se levantando. E a certeza de que a intervenção divina estava prestes a se revelar conferia ao povo um sentido profundo de expectativa. Ezequiel conseguiu intuir um movimento no espírito que o alertava de que uma nova visão se descortinava diante de seus olhos. Conforme um novo signo na terra, assim diz o Senhor, virei em fogo e em poder.
A nuvem de glória descerá e muitos de vocês mostrarão a força de meu espírito. Organizado em seu chamar, cada coração que agora se mobilizava tinha que se apropriar da nova aliança e da efusão do poder transformador. A bravura da resposta de um foi o estupim para os muitos. Naquele instante, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, como um prenúncio de uma tempestade. Ezequiel sentiu uma inquietação nas profundezas de sua alma. Era a luta entre o bem e o mal que se preparava para afligir a nação. Mas não temais, ó povo! O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, e muito em breve, será evidente quem é o verdadeiro Deus entre vocês. Salmos 46, 1. As palavras de Ezequiel penetravam mais fundo, desafiando os temores. Ele sabia que um grande teste de fé se aproximava e que não se trataria apenas de crenças, mas de convicções. E acontecerá que aqueles que me buscam terão seus corações firmes e sabedoria, para discernir entre o sagrado e o profano. Salmos 27, 8. Assim, enquanto o céu se tornava cada vez mais escuro, Ezequiel ergueu suas mãos, orando em busca da presença divina para fortalecer seu povo. A fúria dos elementos se aproximava, e o som do trovão ecoou como um aviso. Uma tempestade se aproxima, mas lembrem-se que, quando as águas se elevarem e a confiança vacilar, o Senhor manterá sua promessa. Ele se levantará em meio à tempestade para trazer nossa libertação. O povo escutou em silêncio reverente, ciente de que o que viria seria não apenas uma prova, mas um chamado à união sob a graça de Deus. Então, um novo vento soprou entre eles, carregando um eco nas alturas que ressoava com a certeza de que algo grandioso estava prestes a se manifestar. E através desta tormenta, a revelação do plano soberano de Deus começaria a se desenvoltar, revelando sua glória e graça a todos que se dissessem disponíveis. O que será este grande sinal que refletirá a força do Senhor? A resposta, ainda não divulgada, se movia pelo ar, como um mistério aguardando a revelação da soberania divina por meio de suas promessas. Ezequiel sentia o peso da tempestade se aproximando, uma força que prometia não apenas provas, mas uma revelação da glória de Deus que se manifestaria em poder. A multidão diante dele se agitava, e ele os observava, cada rosto refletindo um misto de temor e expectativa. A dúvida ainda ronda, mas a esperança pulsava, como um coração que bate em uníssono com a promessa do Senhor. Escutem, povo santo! O que se avizinha não são apenas nuvens escuras, mas a mão poderosa de Deus que está prestes a agir. Ele proclamou, sua voz firme. Confiem, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Aqueles que nele aguardam não serão envergonhados. A determinação em sua voz ecoou entre os presentes, e muitos começaram a responder com aclamações de fé. Enquanto o vento soprava mais forte, Ezequiel viu o céu se rasgar, e um relâmpago iluminou a escuridão. Era como se a própria criação estivesse se preparando para testemunhar a intervenção divina. A expectativa se agigantava, e ele percebeu que a prova de fé que se aproximava não era apenas uma audiência celestial, mas o próprio chamado de Deus ao arrependimento e à fé renovada. Vinde, preparem-se, exclamou Ezequiel, seu coração ardendo de fervor. O Senhor está fazendo algo novo. Ele está nos exortando a deixar para trás toda dúvida e idolatria. Está na hora de se levantar como um só povo, unidos sob sua graça e misericórdia. À medida que as nuvens avançavam, um som profundo e poderoso começou a ecoar pelo céu, e os presentes começaram a sentir a terrores da inimiga. Isto é um sinal! Gritou Ezequiel. Assim como os profetas das eras passadas, somos chamados à batalha da fé. Um novo exército se formará, não contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que buscam desviar nossos corações da presença de Deus. Nesse momento, um dos líderes céticos se destacou. E se tudo isso não passar de ilusões? O que nos garantirá que o Senhor realmente agirá entre nós? A dúvida ressoou entre a multidão, mas Ezequiel, imbuído da certeza da visão anterior, respondeu com fervor. É a nossa fé que traz a manifestação do poder de Deus. Como disse o Senhor, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ezequiel ergueu sua mão para os céus, clamando, ó Senhor, em tua união, venha sobre nós e fortaleça cada coração. Que aqueles que atentarem para tua voz se unam em fé,
prontos para o que está por vir. Subitamente, nuvens escuras se concentraram sobre o povo, e uma voz ressoou no ar, poderosa e enérgica: Eu sou o Senhor, e estou preparando um sinal para vocês. A mensagem da nova aliança estará em seus corações, e aqueles que se voltarem para mim encontrarão a verdadeira vida. Imediatamente, uma onda de energia espiritual começou a atravessar a multidão. Homens e mulheres, anticéticos, começaram a se sentir tocados pelo Espírito. A atmosfera mudava, e muitos se prostraram em oração, buscando a face de Deus com sincero arrependimento. Ezequiel, crente na transformação, implorava: Ó Senhor, transforma corações endurecidos. Faz brotar a alegria onde há desespero, e a luz onde há escuridão. Preparem-se para a manifestação da sua glória, pois algo grandioso será revelado, que não apenas tocará nossas vidas, mas impactará todas as gerações que estão por vir. Com suas palavras, nuvens de glória desceram, e uma luz sobrenatural iluminou o local. Era como se o próprio céu estivesse respondendo à devoção do povo. Ezequiel sentiu que um novo canto começava a surgir, uma harmonia angelical misturando-se com as vozes dos adoradores. Isso é um vislumbre da nova aliança. Uma promessa de que todos que crerem terão acesso à presença de Deus em seus corações. O Senhor convoca todos aqui presentes para receberem esta promessa. Ele se levantará como um gigante em meio às dificuldades, e, na verdade, este é o começo do grande dia da manifestação. Mas como tudo se acumula em clamor e expectativa, Ezequiel sabia que algo ainda mais profundo estava para se revelar. Qual seria o grande sinal que o Senhor havia prometido? Os planos de Deus estavam prestes a desdobrar-se de maneira gloriosa. E, enquanto antecipava por respostas, a pergunta permanecia: quem nesse povo se levantaria com fé para abraçar a transformação que estava por vir?